Beleza, galera? Falar sobre o contexto aí e o uso dessa média móvel de 20 que eu utilizo aqui nas minhas operações. E perguntam muito lá no Instagram qual é esse tipo de média, qual o período e como é o contexto da sua utilização. Então vamos lá. Eu uso a média de 20, né? A média de 20 período. Vou botar até aqui para a gente saber qual é a média. A média de 20 exponencial, certo? 20 período exponencial, certo? Que ela é chamada de MME 20, certo? Geralmente eu coloco lá esse tipo de média aqui, ó. Vou botar aqui embaixo para a gente enxergar. Pronto. Essa é a média que eu utilizo. Nesse contexto, principalmente aqui, ó, é uma das situações que eu utilizo bastante. O preço ele vem trabalhando dentro desse range aqui, né? Dentro dessa lateralidade. Era nítido aí, a gente tava falando até no Instagram sobre essa lateralidade e ele vem trabalhando aqui numa lateralidade um pouco mais curta, que tem as mínimas aqui, abriu no gap de alta, indo e voltando. E hoje ele abre um pequeno gap de alta aqui, bem pequeno, mas faz uma movimentação de baixa e logo volta com outra barra, uma reversão de duas barras aqui na linha de canal e lateraliza. Mas se você analisar aqui, a gente está trabalhando num movimento corretivo. Tivemos aqui uma correção em ABC. Como é a correção em ABC? Quando o preço rompe uma linha de tendência, certo? Rompe essa linha de tendência e faz uma movimentação de duas pernas, que o Walbrook chama de uma correção de 10 barras ou duas pernas, certo? Então é justamente esse tipo de movimentação. Quando ele vem esse movimento corretivo, em um período maior, ele tem outra linha de tendência aqui que vai passar e vai impulsionar o preço para cima, certo? E esse movimento corretivo, o preço ele trabalha bem próximo à média móvel. Pode olhar que ele não se afasta da média móvel de 20 e depois ele supera essa média móvel e volta a trabalhar como ele estava trabalhando na tendência. Como ele estava trabalhando na tendência acima da média móvel e ela trabalha como um suporte, né? Puxando o preço, que são os movimentos corretivos, quando ele faz essas ondas e aí impulsiona o preço na direção da tendência. Isso é na mesma situação na tendência de baixa, certo? Aqui ele não, ele é uma pequena tendência de baixa, certo? Quando os traders enxergam, mais experientes enxergam isso aqui, ele busca essa segunda perna, certo? Fazendo esse movimento corretivo, mas ele sabe que o preço logo logo vai superar e voltar a subir. Então, aqui, principalmente aqui no gatilho de entrada que eu fiz, a gente espera sinais como esse aqui, ó. O preço ele faz uma movimentação, um movimento climático, né, exaustivo, ó, faz, retorna o preço até a média e começa a fazer fortes movimentação na direção do rompimento. E você tem magnetos em cima, ó. O preço está trabalhando, não está conseguindo superar mínimas novamente. Eu começo a fazer mínima mais alta. E aí ele começa a trabalhar como se fosse um canal estreito, certo? Às vezes o preço vai nesse canal estreito até romper a zona e fica nessa área de muita sobreposição de barras. Mas quando tem aqui, ó, um tipo de movimentação como essa aqui, ou uma barra de sinal como essa aqui, às vezes ele faz várias pequenas barras de movimento de alta e volta a subir, né, com uma barra de sinal de rompimento. Muitos esperam uma barra como essa, uma correção, um retorno para buscar aqui por ter uma probabilidade maior. Porém, você tem uma quantidade de gain menor, né? Você já teria aqui fechado uma operação
pela perna 1 e perna 2. Aqui eu tenho um movimento projetado, que é a superação aqui dessa movimentação de duas pernas, e aqui é uma movimentação superior. Então a média móvel ela vai garantir isso aqui, ó. Enquanto ela estiver nessa pegada de movimento de uma forte tendência, o preço ela não consegue corrigir e chegar até a média móvel. Aí após ele fazer 2 ou 3 swings consecutivos, aí ele vai fazer novamente uma correção mais profunda. E aí ele pode atingir a média móvel, e caso os vendedores forem mais fortes, aí ele vai reverter ou vir buscar o início aqui da movimentação, certo? Mas no momento eu estou acreditando que o preço ainda vai dar continuidade. Vamos ver aqui nessa região, que aqui é uma região que tem alguns preços que pode segurar essa movimentação dessa região, certo? O preço pode segurar aqui, ó, essa região de preço. É uma zona de pullback, né? Ou seja, um fundo de uma lateralidade é muito forte. Então o preço pode travar aqui e retornar, ou ele pode voltar para dentro aqui buscar esse movimento projetado, certo? Alguns enxergam esse movimento projetado um pouco mais baixo também, ó, por isso que eu posso segurar aqui nessa zona, ó. Segurar aqui nesse swing aqui, ó, de baixa, nessa última máxima. Então é por isso que eu tenho que ficar atento nesse preço, mas eu não corro risco mais, né? Então é assim que eu trabalho com a média móvel. Ela trabalha através dessa lateralidade. Quando o preço está em uma lateralidade muito estreita e muito ampla, ela fica inviável você estar analisando a média móvel, porque o preço ele vai estar bem próximo à média móvel, supera abaixo, supera acima, e aí sucessivamente. No caso dessas correções após um rompimento, se o preço chegar a atingir a média móvel no primeiro momento, no primeiro estágio do rompimento, o que acontece? Ele pode entrar numa lateralidade estreita, porque uma bandeira aqui também é um tipo de lateralidade, próximo à zona, ó. Mas isso aqui foi um pullback, um rompimento, um pullback, e aí ele deu continuidade ao movimento de alta. Mas se a média móvel tivesse mais próximo, o ideal é que você não aguarde, e se ela demorar muito, com muitas falhas na contagem de barras, o ideal é que você feche a operação, espere um novo sinal para poder entrar, porque o preço pode reverter com mais vigor e aí buscar o seu stop. Beleza, galera? E assim eu utilizo a média móvel de 20 períodos, que é a média móvel que o Al Brooks também utiliza, certo? Mas eu utilizo, e principalmente as barras, certo? Não se apegue só à média móvel. Ela me ajuda nesse tipo de contexto, durante uma correção, durante uma superação de linha de tendência, durante um modo rompimento, que é esse modo aqui, ó, o modo rompimento, que o preço começa a trabalhar e fazer ela de suporte para poder impulsionar o preço na direção da tendência.